para falar acerca da palavra do Senhor. Sinto a responsabilidade devido a tantos professores e obreiros capacitados que nós ouvimos nas escolas. Louvo a Deus pela vida do Bispo Ides, Bispa Neuza, Pastor Samuel César, demais membros da liderança desta igreja, pelo carinho, pela confiança. Deus abençoe o pastor Itamar, que tem sido um amigo também, nos concedendo esta oportunidade de uma aula de encerramento de trimestre, onde nós trataremos de um assunto muito interessante, que é acerca das mulheres, que foram as primeiras testemunhas da ressurreição. E você que quer aprofundar mais no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, eu trouxe duas recomendações para você. Comentário de Lucas à luz do grego, de A.T. Robertson, ou A.T. Robertson, como você preferir, um excelente livro, e de Howard Marshall, Fundamentos da Narrativa de São Lucas, escritos maravilhosos, edificantes. Recomendo, estude para aprofundar um pouco mais acerca daquilo que Lucas escreve. Antes de iniciarmos, eu gostaria de tomar emprestado uma frase do pastor Enoque Vieira. Numa das suas ministrações, ele falou algo interessante. Antes de enxergarmos a árvore, é preciso e necessário que nós percebamos a floresta. Ou seja, é bom nós entendermos o contexto de tudo, ainda mais que estamos numa aula de encerramento acerca do Evangelho escrito pelo Dr. Lucas. Lucas é um dos evangelhos que eu mais gosto de estudar, e tanto é que eu mais gosto de escrever acerca, é o Evangelho segundo escreve Lucas. Artigos preparados, um novo livro que eu estou trabalhando é baseado nos escritos de Lucas, porque Lucas tem um olhar atencioso, detalhista, diferenciado dos demais. Não que os outros escritores tenham falhado, errado, ou não propriamente olharam da forma que deveriam, mas a forma que Lucas coloca, eu acho por demais especial. Mas Lucas, no decorrer do tempo, não tem sido valorizado os seus escritos. Por muito tempo, o Evangelho de Lucas, e Lucas era considerado, pastor Lucas Fernandes, como um mero historiador. E essa visão predominou muito no século passado. A abordagem mais atual diz que Lucas é um teólogo, mas William Ramsay, que ele foi um grande teólogo luterano, ele afirmou que Lucas é um historiador por excelência. Mas Lucas vai além de ser um mero historiador. Lucas, ele é sim um teólogo, e Howard Marshall fala que para nós entendermos Lucas como um bom historiador, primeiro e necessário é nós olharmos para ele como um bom teólogo, um homem que escreveu acerca de Deus, não apenas catalogando fatos. Então é necessário este equilíbrio na visão da análise dos escritos de Lucas, porque Lucas sim, foi um homem que catalogou fatos, foi atrás, e ele mesmo escreve no início do Evangelho, de pegar informações precisas, para falar para Teófilo aquilo que realmente acontecera. Lucas tinha a sua preocupação de que a fé cristã não é uma fé sobre a fé, como Francis Schaeffer escreve, mas é uma fé baseada em fatos, baseada numa realidade, baseada num Jesus real que colocou os pés na terra, num Jesus real que foi à cruz, num Jesus real que ressuscitou e num Jesus real que vive para todo sempre. É uma fé alicerçada numa palavra inabalável, inefável, inerrante, que é a palavra de Deus. E esta era a tamanha e grande preocupação de Lucas. Eu preciso escrever uma narrativa real e verdadeira, para que as pessoas vejam o Jesus verdadeiro e assim elas possam e venham a crer nele. Se você dá uma estudada em Charles Childers, ele foi um dos escritores mais fáceis da gente ter acesso, Maxwell, da Beacon, aquela coleção Beacon. Ele considera o Evangelho de Lucas o mais belo livro do mundo. E ele diz que a união de Lucas e de Atos dos Apóstolos
compreende o maior compêndio literário de toda a história da antiguidade da igreja. Robertson já trata Lucas como um homem com uma capacidade intelectual maravilhosa, ricamente escrevendo no grego e tratando de uma forma especial. Então, realmente, é um livro, o Tratado de Lucas é algo que merece a nossa atenção, merece o nosso cuidado. Lucas é muito pouco falado na Bíblia. Em Colossenses, ele é tratado tão somente como médico amado. Em Filemão, ele é o cooperador. E aí Timóteo, escrevendo a sua segunda epístola, Paulo escrevendo a Timóteo, ele afirma que ele foi um dos únicos companheiros que permaneceram ao seu lado. O evangelho que Lucas escreve é o evangelho do Filho do Homem. E Lucas, uma curiosidade, ele é o único escritor não judeu da Bíblia. E ele escreve para os gentios. Seus escritos são tão importantes que atingem cerca de 1/4 do Novo Testamento. Merece sim a nossa atenção, o nosso cuidado. Quando o Dr. Lucas inicia o seu escrito a Teófilo, ele queria informar acerca da verdade. Teófilo, com certeza, já tinha escutado, ouvido falar, alguém já tinha chegado ao coração de Teófilo e falado acerca de Cristo. E aí ele pede a Lucas, e Lucas mesmo fala que foi um pedido de Teófilo, para que ele pesquisasse. Então, como um médico que vai atrás de um diagnóstico, para saber a verdadeira causa do problema, é isso que o Dr. Lucas faz. Ele vai investigando fatos, conversando com testemunhas. Certo é que, teologicamente, nós sabemos que ele toma como base o evangelho escrito por Marcos, mas ele vai fazendo este tratado com muito cuidado, para que Teófilo tivesse certeza acerca da verdade da palavra de Deus. E é o mesmo cuidado que eu e você temos que ter quando nós olhamos a palavra do Senhor, porque ela é a única e verdadeira verdade que há. Lucas, e por que de falarmos sobre as mulheres? Capítulo 24 do Evangelho segundo escreve o Dr. Lucas, nós vemos aí falando acerca da ressurreição. E as mulheres, e é algo intrigante, porque a visão que tinha-se acerca das mulheres era uma visão muito deturpada. Mas Lucas traz um ensinamento forte acerca das mulheres. Childers escreve que o Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas é o Evangelho das mulheres. Robertson diz que é o Evangelho da feminilidade. E por que esse destaque? Porque a mulher não era bem vista. Um livro interessante do pastor Esdras Coelho Bento, da CPAD, a família do Antigo Testamento, ele começa a tratar acerca das mulheres e ele diz que alguns rabinos consideravam que as mulheres não tinham alma e chegavam até a afirmar que era preferível queimar a lei do que ensinar ela para as mulheres. Era um tratamento totalmente ruim. A mulher veterotestamentária, ela era rejeitada, ela era colocada numa posição inferior. O teólogo africano Tertuliano, e nós gostamos de cantar aquele hino, Eu sou a semente do sangue, porque Tertuliano escreveu que o sangue dos cristãos que cai na arena é a semente para que novos cristãos nasçam. Porém, Tertuliano também tinha esta visão deturpada acerca da mulher. Ele acusava a mulher de ter sido o pivô da queda da humanidade. Acusava a mulher de ser pior do que Satanás, porque ela seduziu o homem e o levou ao erro e levou ao pecado. E no decorrer das eras, a mulher foi sofrendo cada vez mais degradação da sua imagem. Michelangelo, que era pintor, artista, trabalhava no mármore, projetista arquitetônico, quando ele pinta uma das suas principais obras, chamada A Queda, que está na Capela Sistina, ele trata a serpente com traços femininos. Ou seja, conforme o tempo passava, a mulher era vista cada vez pior. Pitágoras, você que foi bom em matemática, né?
O quadrado, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Você aprendeu isso em matemática, se você guarda bem. Pitágoras foi um homem que afirmou um princípio: criou o bem, a ordem, a luz e o homem. Porém, um outro princípio: criou o mal, o caos, as trevas e a mulher. Ele deturpava totalmente a imagem da mulher. Mas fica tranquilo, irmã, vocês vão sair felizes comigo até o final deste ensino. Pode ficar tranquila. Segue-se o tempo. Platão, filósofo, disse que a mulher tinha a mesma razão que o homem. Aí já começa a haver uma luz no fim do túnel acerca do pensamento da mulher. Aristóteles dizia que a mulher era um homem não completo. Ela apenas servia para abrigar a semente do homem, para que, através dela, um ser completo fosse gerado e fosse tomado. Tomás de Aquino, que criou o tomismo, que era o quê? Pegar pensamentos de Aristóteles, para através dele provar a existência de Deus e os atributos de Deus. Ele traz uma luz melhor, dizendo: a alma do homem e a alma da mulher, elas são iguais, porque no céu não há distinção e não há separação de sexos. Mas seguem-se os tempos, uma idade obscura com relação às mulheres, século XVII, século XVIII e início do século XIX. George William Hegel, um filósofo alemão, ele foi um precursor de grandes pensamentos errôneos acerca da mulher. Ele chegou a afirmar: as mulheres não são feitas para atividades que demandam faculdade universal. E ele afirma: se as mulheres estiverem à frente do Estado, o Estado está em perigo. Seu sucessor, Jules Michelet, disse que as mulheres raramente atingem uma realidade sólida e que elas não têm sequer uma criatividade na sua mente. Cesare Lombroso diz que a inteligência da mulher ela é deficiente. Então foram 3 séculos onde a mulher totalmente ouviu palavras contrárias acerca de si. Foi afrontada, foi rejeitada. E através desses pensamentos, primordialmente o de Hegel, que surgiu um movimento das mulheres combatendo isso, infelizmente de forma errada, que foi o feminismo, que ganhou mais força nessa época, o tal do empoderamento. E eu te aconselho a ler um livro de Ana Carolina Campagnolo. Ela foi deputada estadual eleita no ano de 2018 pelo estado de Santa Catarina. Ela escreve: feminismo, subversão e perversão. E ela combate terrivelmente o feminismo. Ela diz que o feminismo surgiu para quê? Para trazer desagregação, rompimento de relacionamentos, briga entre os séculos, eterna insatisfação e libertinagem sexual. Então ela vem combatendo um pensamento que tem ganhado grande proporção nos nossos dias, que é este tal de feminismo. Mulheres, sim, têm o seu valor, e veremos que Lucas dá o devido valor e a devida honra a elas. Mas nada em que coloque o homem em detrimento, nada que coloque a família em detrimento, nada que possa, como o feminismo defende, uma mulher por ser dona do seu corpo, ela abrir mão de um feto que está no seu ventre. Não, totalmente errado. Deus criou homem, criou mulher, e o feminismo ainda vai contra o homem, e muitas têm se tornado lésbicas devido a adeptos ao feminismo. E Ana Carolina Campagnolo, ela trata isso muito bem, mostrando que o feminismo trata de pensamentos esquerdistas, não defendendo nenhum pensamento acerca da feminilidade da mulher, mas tão somente combate esta feminilidade em detrimento ao homem. Mas vamos tratar então da presença da mulher no ministério de Jesus. Jesus, em todo o seu ministério, ele teve relacionamentos
de conversas, de pregação, de milagres na vida das mulheres. Nos escritos lucanos, em pelo menos 13 capítulos, pastor Marcos Queiroz, o senhor encontra um cuidado de Jesus falando algo importante, algo realmente relevante acerca das mulheres. E olha que nós estamos falando de uma época em que a mulher não tinha honra e não era respeitada. Mas Cristo e os escritores bíblicos trataram isto com grande cuidado. Lucas, ainda no capítulo 1, nós vemos o escritor comentando acerca de Cristo, quando ele está ainda no ventre de Maria, a concepção de Jesus, a concepção de Isabel acerca de João Batista. Então vai retratando algo a respeito das mulheres que não era de certa forma valorizado. Capítulo 2 de Lucas, a Bíblia nos diz que quando os pastores ouviram acerca de Jesus, que ele tinha nascido, ele era o Cristo, ele era o Salvador, os pastores vão até onde Jesus tinha nascido, conversam com Maria, relatam o fato ocorrido, e Maria guarda no seu coração as palavras que tinham sido faladas. Jesus está com 12 anos, e ele fica no templo enquanto Maria e José saem. Passados alguns dias percebem, cadê Jesus? Retornam ao templo, e lá encontram Jesus debatendo, conversando, ensinando e falando acerca do Pai, acerca das Escrituras. E Jesus fala, convém que eu faça a vontade do meu Pai, eu estou na casa do meu Pai, por que vocês estão preocupados? E aí Maria guarda no seu coração aquelas palavras. Lucas 4, a sogra de Pedro, ela é curada. Lucas 7, uma das mais lindas histórias, a viúva de Naim que estava indo sepultar o seu filho. Jesus entra com providência para o cortejo, para o enterro, e dá vida novamente àquele rapaz. Lucas capítulo de número 7 ainda, tema do próximo livro que eu estou discorrendo. Jesus é convidado para um jantar na casa de um fariseu. E algo interessante que Lucas retrata de forma cuidadosa, carinhosa e detalhada, a mulher pecadora que lança-se aos pés de Jesus com unguento, com lágrimas, beijando os pés de Cristo. Lucas 8 trata de algumas mulheres que nós encontraremos em Lucas 24. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, Susana e muitas outras que serviam com seus bens. O ministério de Cristo era auxiliado por mulheres que trabalhavam e o ajudavam para a expansão do reino. Lucas 10, aquele texto que nós gostamos tanto, Jesus é recebido na casa de Maria e Marta. Marta está por demais atarefada com as coisas, e Maria fica tão somente aos pés de Cristo, ouvindo a sua palavra. E aí Marta fica incomodada com aquilo. Jesus pede para que Maria me ajude, aí Jesus fala, ela escolheu a melhor parte. Então, através da vida das mulheres, a Bíblia vem nos ensinando valores e convicções maravilhosas que precisam estar impregnadas em nós. Lucas 11, a Bíblia diz que Jesus está sendo afrontado naquele evento onde dizem que ele repreende demônios pelo espírito de Belzebu. Jesus os repreende, e aí uma mulher levanta a sua voz e grita, bendito é o ventre que te trouxe a luz, e o peito que tu mamaste. Aí Jesus fala, espera aí, benditos sois antes, aqueles que ouvem e que guardam as minhas palavras. Lucas 13, aquela mulher que 18 anos andava encurvada, e aí Jesus traz a cura. Lucas 15, a dracma perdida, que eu e você muito bem conhecemos. Lucas 17, uma grande lição de Cristo, lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 18, a Bíblia nos trata da mulher que vem ofertar. Ela era mulher, ela era pobre e ela era viúva. Maior lição que Cristo dá acerca da oferta. Lucas 18, Lucas 21 e chegamos a Lucas 23, quando Cristo está sendo crucificado. O doutor evangelista Wilson trouxe-nos semana passada uma
aula esplendorosa acerca deste assunto. A Bíblia nos diz que quando Cristo está sendo levado, as mulheres começaram a esmurrar os seus peitos. E a Bíblia é interessante a forma que Lucas coloca. Lucas diz: os homens, as multidão e as mulheres. Porque Lucas não coloca só a multidão. Não, ele dá uma ênfase. Por isso que ele é considerado o evangelho da feminilidade. Ele dá uma grande importância às mulheres, porque elas foram realmente um destaque. Quando Cristo está sendo levado, os discípulos o seguiam e as mulheres. Lucas vai fazendo esse jogo de palavras com as mulheres, ressaltando a sua importância. E aí nós chegamos em Lucas 24. Que agora nós vamos falar acerca daquilo que realmente trata esta última lição deste trimestre. E o que eu acho lindo acerca disto é que numa época onde as mulheres não tinham voz ativa, não eram respeitadas, não era dado o devido valor, elas que são levantadas por Deus para serem as primeiras testemunhas da ressurreição. Cristo faz totalmente o inverso daquilo que normalmente aconteceria. No versículo 1, aí na sua Bíblia, em Lucas 24, diz que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado. Se você faz um comparativo entre os 4 evangelhos, em alguns você vai encontrar muito de madrugada, em outro, ao amanhecer. João já trata sendo ainda escuro. Aí você pode falar: mas irmão Lincoln, isto não é uma certa contradição bíblica? Não. A distância entre Betânia ao sepulcro eram cerca de 3 quilômetros. Certo é que quando elas saíram era ainda escuro e quando chegaram já estava amanhecendo. Apenas a forma que cada um dos escritores trataram. E a preocupação que essas mulheres tinham mostra um carinho por Cristo, uma devoção por Jesus, porque elas prepararam especiarias para embalsamar o corpo. Especiarias eram qualquer coisa com um odor agradável. Devido ao clima daquele lugar, a decomposição corpórea ela era mais rápida, o processo era mais acelerado. Então elas queriam preservar ao máximo que elas pudessem o corpo de Jesus. Mas ao mesmo tempo que foi um ato de fé, de amor e de devoção, Bispo Oídes também foi um ato de falta de fé. Cristo havia dito: eu ressuscitarei ao terceiro dia. Mas aquelas mulheres queriam preservar ainda mais um pouco o corpo de Jesus. Versículo 2 e versículo 3, acharam a pedra do sepulcro removida. Entrando, não acharam o corpo de Jesus. Certo é que, aparentemente, essas mulheres não tinham conhecimento daquilo que fora escrito em Mateus capítulo 27, acerca dos principais homens, que eles afirmaram: coloquemos Cristo no sepulcro, vamos lacrá-lo e colocar guardas, para que ninguém venha e roube o corpo. Ou seja, havia uma ordem do sepulcro ser selado, para que ele não fosse aberto. Mas provavelmente essas mulheres não tinham conhecimento disso. E elas vão até o sepulcro. Mateus conta como a pedra foi removida. Em Marcos, relata a dúvida que gerou com elas: como que nós vamos tirar esta pedra? Lucas diz que elas já acharam a pedra removida. E da mesma forma, João trata isso. Mas o que eu acho interessante com relação a Jesus ser colocado no sepulcro e a pedra ter sido removida, Cornélios Lapide, ele foi um exegeta flamenco, ele diz: a terra tremeu de tristeza diante da morte de Cristo, porém, agora ela meio que pulou de alegria com a ressurreição de Jesus. Se quando Cristo está na cruz houve um terremoto, da mesma forma um terremoto agora acontece após a ressurreição de Jesus. Aí eu acho lindo, Márcio, o que Robertson escreve. Ele diz o seguinte: a pedra, ela não foi removida para que o corpo de Jesus saísse, não.
A pedra ela foi removida para que agora as mulheres entrassem e vissem: Jesus não está aqui, Ele ressuscitou e Ele vive para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito é o Senhor. Vamos lá, versículo 4. Início já estou tratando os tópicos, tá? A partir do versículo 4, você vai encontrar na sua revista o tópico de número 2. Aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Estando atemorizadas, abaixaram o rosto para o chão e disseram: por que buscais aquele que vive entre os mortos? Quando fazemos um comparativo dos evangelhos, nós encontramos um ou outro falando acerca de um anjo e outro falando acerca de 2. Não linko a contradição? Não, de forma alguma. Nunca haverá uma contradição bíblica. Apenas o que há é que alguns dos escritores tratam apenas o anjo que está falando, enquanto o outro trata da presença dos 2 anjos que ali estavam. Versículos 5 ao 7. Elas tinham uma grande intenção, que era preservar o corpo de Jesus, como eu já falei. Mas elas incorreram num grande erro, que foi a sua falta de fé. E os anjos fazem aquela pergunta que impactou a humanidade e que firma a nossa fé: por que buscais o vivente entre os mortos? Porque se Cristo morresse e não ressuscitasse, permanecesse dentro do sepulcro, Ele não seria o Cristo, não seria o Messias. Ele seria como um fundador de tantas e tantas religiões que morrem e ali ficam, e lá está o corpo deles, lá está o seu sepulcro. Mas o de Jesus é diferente, porque Ele falou que Ele sim ressuscitaria, e Ele cumpriu a sua palavra, ressuscitando e permanecendo vivo para sempre. Não apenas o túmulo vazio testifica e fortalece a fé das mulheres, mas o mais importante e interessante foram as palavras de Jesus. Elas haviam esquecido da promessa. Jesus tinha dito por inúmeras vezes nos 4 evangelhos, nós iremos encontrar Cristo falando que é necessário que o Filho do Homem seja entregue, é necessário que Ele seja crucificado, mas ao 3º dia Ele vai ressuscitar. Assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do grande peixe, assim o Filho do Homem. Então Jesus trouxe inúmeras vezes este pensamento, estes ensinamentos. Aí no versículo 6 diz: os anjos, lembrai-vos de como vos falou. Os anjos agora puxam a mente daquelas mulheres dizendo: peraí, por que vocês estão apavorados por não me encontrarem? Ele está vivo, Ele não está morto. Ele já tinha falado. E aqui abre um parêntese: quando eu e você esquecemos das palavras de Cristo, esquecemos das promessas de Deus para as nossas vidas, nós perdemos o rumo, ficamos sem chão, parece que não vamos conseguir vencer. Mas quando nós nos centramos e lembramos da palavra de Deus, nós vemos a um Deus conosco e uma promessa de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As palavras de Jesus nos dão ânimo. E eu aproveito aqui em 2 minutinhos dar um testemunho. Minha esposa passava esses dias por um problema renal, os irmãos acompanharam, sofreu muito. O bispo deu seu carinho, o pastor Samuel, o pastor Itamar, muitos na igreja oraram, e vários dias sofrendo, num culto de terça-feira, e eu falo isso para a glória do nome do Senhor. Nós procuramos o bispo Oídes e falamos: bispo, ora pela Valéria, porque ela não está bem. E aí o bispo falou algo antes da oração que bem cabe acerca de se lembrar. Eu tomo com as palavras do bispo quando ele fala com a minha esposa. Ele diz assim: até aqui Jesus não te abençoou? Até aqui Jesus não tem te ouvido e tem te guardado? A minha esposa: sim. Então vamos orar. E ele fez a oração pela minha esposa. Quando nós chegamos em casa, ela teve um sangramento, e a partir daquele dia ela estava bem, para a glória do nome do Senhor. Às vezes é necessário que alguém nos faça lembrar daquilo que Cristo tem feito todos os dias na nossa vida, para que quando nós enfrentemos os embates, nós lembremos:
Até aqui eu nunca fiquei sozinho, não é agora que o meu Jesus vai me abandonar. Até aqui, quando as portas estavam fechadas, Ele veio e me ajudou, porque quando as palavras de Cristo, elas voltam à nossa mente, toda a guerra que nós enfrentamos, ela torna-se em paz. Toda a tristeza que nós estamos enfrentando quando nós lembramos das palavras de Cristo, a tristeza vai embora e agora a alegria toma conta dos nossos corações. A certeza toma o lugar da dúvida. E era isso que aqueles anjos estavam fazendo, tentando trazer a elas as palavras de Cristo. Quando os anjos fazem este relato e esta conversa com as mulheres, eles fazem a ligação entre todos os acontecimentos e aquilo que Jesus já tinha falado outrora. E agora as mulheres entendem. Ele falou, então se cumpriu. Não temos por que estar preocupados. E assim como eu e você não precisamos estar preocupados. Cristo falou, vou ser entregue, eu me doarei, morrerei e vou ressuscitar. Então se Ele morreu e ressuscitou, eu e você podemos ficar tranquilos, porque Ele também disse um dia que Ele retornaria para buscar a sua igreja. Então, confiados nesta promessa, nós temos certeza, um dia subiremos as nuvens a encontrar com o Senhor dos céus e passar a eternidade com Ele. Tópico 3 aí da sua revista, o testemunho das mulheres. Aí a partir do versículo 9, no capítulo 24, segundo escreve o doutor Lucas. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos demais. Lucas não trata os pormenores. Os outros evangelhos vão tratar de uma forma mais especial isso. Mas ele retrata que as mulheres foram anunciar. Então elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição, primeiras evangelistas e as primeiras missionárias, porque elas portaram as boas novas. Isso, para a gente que gosta de estudar acerca da história, da época, é algo que vai totalmente em embate à realidade. Por isso, os homens, todo mundo poderia pensar, é fraudulento. É mentiroso esse testemunho, porque é baseado em palavras de mulheres. Mas aí Cristo faz totalmente o inverso, mostrando que foram elas, as precursoras da pregação da palavra, de que Jesus vive e que Ele não está morto. No versículo 10 relata acerca dessas mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras. Mas tamanho era o fato das mulheres não serem bem vistas, que quando elas chegam até os discípulos, e elas começam a relatar o ocorrido, nós fomos lá, anjos nos falaram, Jesus não está lá dentro. A Bíblia diz que isso ao ouvido dos apóstolos foi como um desvario. A palavra grega utilizada neste versículo, ela só é utilizada esta vez em todo o Novo Testamento, e ela também é utilizada em livros médicos, onde médicos estão tratando de pessoas com problemas mentais, que ficam tendo alucinações. Então os discípulos, quando ouvem isso, falam, estão variando, elas estão pensando demais, não é uma realidade. E aí a Bíblia diz que Pedro então vai até o sepulcro e constata que Jesus não está lá e Ele ressuscitou. Norman Geisler diz que a prova, e é algo real, mais notável, de que Jesus ressuscitou dos mortos e que fato Ele está vivo, é porque Ele aparece a mais de 500 pessoas de uma vez só, como Paulo relata em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo de número 15. Ele aparece a Pedro, Ele aparece a Maria. João 21, Maria está desesperada, chorando, correndo, e ela encontra um hortelão trabalhando a terra. Ele chega a ela e fala, mulher, por que você está chorando? Aí ela diz, mas como que eu posso não chorar se roubaram o meu Jesus? Quando aquele hortelão continua conversando, ela percebe. Era Jesus que havia ressuscitado e que agora estava falando com ela. Então inúmeras provas de que Jesus
ainda vive, que Jesus ressuscitou. E uma da maior prova é você que está aqui nesta manhã, porque um dia nós nos encontramos com Cristo, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos libertou das trevas, nos trouxe para a luz. Eu e você fazíamos tanta coisa que não prestava, né? Prostituíamos, adulterávamos, mentíamos, faziam tanta coisa errada, e hoje nós temos uma vida transformada. É porque um Jesus verdadeiro se encontrou conosco, nos lavou e nos redimiu e mudou a nossa vida por completo. E a notícia das mulheres tornou-se a mensagem de todos os discípulos, de todos eles, e da cristandade em geral. Jesus vive e Jesus ressuscitou. Esta é a maior mensagem de pregação do Evangelho. E eu tomo como parte o ensinamento que o pastor Samuel César deu no dia 27 do mês passado. Eu estava de viagem, mas depois eu assisti, ele falando acerca da ressurreição de Cristo. E ele fala algo interessante, está até de apêndice nesta apostila, que já está no WhatsApp do Itamar, para os irmãos que quiserem aprofundar um pouco mais no estudo. E ele tratando, ele diz que o fato de Cristo ter ressuscitado, e se ele não ressuscitasse, isso seria o fracasso do cristianismo. Seria a vergonha de Deus, a vergonha de Jesus e a vergonha dos seus seguidores. Porque tudo seria uma farsa, tudo seria uma mentira, que é o que Paulo escreve em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, mostrando que a nossa fé não é vã, ela é uma fé real, porque Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Então seria vergonha nossa, nós nos reunimos em torno de um Cristo que morreu e lá ficou sepultado e que não ressuscitou. Se não houvesse ressurreição, a cruz seria uma vergonha. Mas Jesus ressuscitou para quê? Para mostrar que a verdade ela é mais forte que a mentira, que o bem é mais forte que o mal e que o amor é mais forte do que o ódio. Cristo está vivo, vivo está e permanecerá por todo o tempo. Aquele Jesus que andou entre seus discípulos e conversava com eles, se eu e você agora levarmos os nossos pensamentos aos céus, Ele nos ouve e Ele fala conosco. Se nós buscarmos a sua presença, nós temos o privilégio de senti-lo dentro dos nossos corações, e é o Jesus que vai nos levar para o céu. Ele está vivo. A mensagem daquelas mulheres ainda é a mensagem atual. Cristo vivo está. Cristo vivo está. E assim como os anjos disseram, fala para eles. Os anjos afirmaram, fala para eles, que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Lá eu vou me encontrar e passar alguns dias, e a história diz que foram 40 dias, esse relacionamento de Jesus aparecendo e conversando com os discípulos. Vai até lá, porque eu vou conversar com eles. Essas foram as palavras de Cristo relatadas pelos anjos. Da mesma forma, eu repito, haverá um dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja, e nós o veremos como Ele é. João escreve, e assim como Ele é, nós seremos. Nós poderemos olhar para Jesus, estar na presença de Jesus, passar toda a eternidade com Ele. E algo que eu gosto de dizer, nós vamos olhar para trás e vamos dizer que valeu a pena tudo aquilo que nós vivenciamos, sofremos, lágrimas que caiu, porque agora nós vemos o cumprimento das palavras de Jesus na nossa vida, passando a eternidade com Ele. É isso que me motiva, finalizando, e te motiva a permanecer nos caminhos do Senhor. O seu Jesus está vivo. Não é esta doença, não é esta aflição, esta dor que você está passando, que permeiam dúvidas e pensamentos, que Jesus não está com você. Lembre-se desta palavra de Jesus. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma, Ele ainda pega o mais vil pecador e faz um homem de Deus lavado e remido no seu sangue. Lembre-se desta palavra. Por mais que o ato daquelas mulheres foi de amor e devoção, faltou-lhes fé. Que para mim e para você não falte fé. Eu não condeno de tudo aquelas mulheres, porque no nosso dia a dia
Falta-nos a mesma fé. Quando não cremos que as situações que estamos vivenciando não podem ser superadas. Parece, Dr. Wilson, que nós esquecemos que Jesus está vivo e que do alto dos céus Ele está contemplando a nossa vida e de que Ele há de entrar com providência. Creiamos, Ele está vivo. Coloque-se de pé, nós vamos orar ao Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele está vivo. Missionária Elza, a senhora pode louvar o Senhor com o hino que Ele vive? Nós vamos orar e a missionária Elza vai louvar o Senhor. Vamos crer nesse Jesus que vivo está. Oremos ao Senhor. E eu quero ouvir você orar comigo para esse Jesus que está vivo e que ouve as suas palavras. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus nós somos gratos ao Senhor, porque Tu vives para todo sempre. Somos gratos por nos reunirmos como igreja para entoar hinos de adoração ao Senhor, falar da Tua palavra e buscar a Tua face. Oh Senhor, nós somos gratos a Ti, porque aquelas mulheres viram o sepulcro vazio e saíram pregando, falando aos discípulos, e eles da mesma forma proclamaram o Jesus vivo. Deus nos dê graça, nos dê força a falar do Jesus que ainda está vivo, que não venhamos temer aflições, temer dificuldades, mas venhamos crer, Tu estás vivo e um dia voltará para buscar a Tua igreja, um dia encontraremos com o Senhor como Tu és, ó Senhor amado, em nome de Jesus.